Olá, pequenos Heródotos, pequenas Heródotas, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então falar sobre a monarquia nacional, as monarquias nacionais. O objetivo desse nosso programa de hoje é mostrar como que na Europa começou um processo de centralização política, econômica, administrativa e até cultural, que começou lá no século XI. Vocês lembram que a Idade Média, a grande característica da Idade Média é a descentralização política. O que significa isso? Significa que cada senhor feudal, cada fazendeiro, é dono do seu feudo, da sua fazenda. Quer dizer, uma fazenda bem ampla, onde ele determinava pesos, medidas, ele próprio cunhava as moedas. Ou seja, em outras palavras, ele mandava naquela região. Ele, inclusive, a segurança, ele que fazia. Se alguém precisava atravessar uma ponte no feudo, tinha que pagar impostos. Se alguém fosse transitar numa estrada dentro de um feudo, tinha que pagar impostos. Então, essa situação, ela desagradava principalmente aquela nova classe ou novo grupo que estava surgindo, que era a burguesia, os comerciantes. Não ficava legal para o comerciante em todo lugar pagar impostos. Eles não estavam satisfeitos com essa situação. Era necessário para eles, principalmente, unificar moeda, unificar pesos, medidas. Porque quando você vai numa feira, você tem que ter clareza de quanto vale o seu produto. As moedas precisavam ser unificadas. Então havia uma insatisfação por parte desta burguesia em relação a essa descentralização política. Na Idade Média, o principal poder, além dos senhores feudais, era da igreja. A igreja tinha mais poder do que o próprio rei. 1/3 de todas as terras da Europa pertenciam à igreja. A igreja era a grande senhora feudal, ela determinava tudo. Então, quando a burguesia ela vai procurando centralizar o poder, na verdade o que ela quer é centralizar moedas, centralizar impostos, centralizar medidas para que o comércio flua melhor. A burguesia, de certa forma, então ela começa a se voltar contra esse grande poder que era a igreja, contra esse também poder dos senhores feudais, e começa então a vislumbrar numa parceria com o rei uma centralização política. Tá ficando claro essa reflexão? Então vamos aqui continuar um pouquinho. Foi lá no século XI, portanto, que começa a mudar todo esse processo e começa lentamente esse processo de centralização política. Então, para ficar mais claro para vocês, Idade Média, descentralização, quer dizer, muita gente mandando, muitos senhores feudais mandando. Centralização política é a tentativa de colocar o poder na mão de uma única pessoa, e essa pessoa será o rei. Então vamos devagar para a gente entender. Então no século XI começou a mudar o cenário na Europa. Primeiro, as invasões que estavam acontecendo no século IX, século X, desapareceu, acabou. Não tinha mais essas invasões, então criou uma certa estabilidade política. As cruzadas que começaram no século XI e vai até o século XIII, ajudou a reaquecer o comércio. Antes o comércio praticamente nem moeda tinha, porque era a base de troca. Com as cruzadas e o contato com outras civilizações, com outras culturas, muitos mercadores foram para fora e muitas mercadorias voltaram para a Europa, criando a necessidade cada vez maior de ter moedas, de ter novas mercadorias. A questão da seda invadiu a Europa, muitos nobres queriam ter sedas de fora, que nós já vimos isso, pimenta, cravo, que são aí a noz moscada, que são chamadas especiarias, também foram importantes dentro desse processo de reativação do comércio. Mas era necessário agora unificar essas moedas. Não é possível ter várias moedas, cada feudo, cada senhor feudal estabelecendo uma moeda. Por isso mesmo, então, que o fim das invasões, as cruzadas, vai cada vez mais fortalecendo a cidade, porque na cidade está o comércio, e vai enfraquecendo os senhores feudais, vai enfraquecendo aí a zona rural. Muitos que viviam na zona rural, servos, fugiam dos feudos, iam viver nas cidades, criavam as suas oficinas, como nós já vimos com vocês, e aos poucos então a cidade se fortalece
e a zona rural vai se enfraquecendo lentamente. Vai acontecendo o que nós chamamos de êxodo rural. As pessoas que estão na zona rural estão vindo para a cidade, tá? Os comerciantes cada vez mais vão se enriquecendo, tá? Como eu já falei para vocês, esses comerciantes eles buscam uma padronização, uma centralização das moedas, dos pesos e das medidas. Eles querem mais, esses comerciantes eles querem mais seguranças nas estradas, eles querem mais seguranças na cidade, e os feudos não garantiam isso. Poucos feudos, na verdade, garantiam isso. E aos poucos, então, a solução que vai ser encontrada pelos senhores feudais, pelos burgueses, vai ser aí a unificação ou a centralização política na mão do rei. Portanto, burguesia, comerciantes vão procurar o rei, que também tinha o poder enfraquecido frente aos senhores feudais. Então, burguesia e reis vão se unir contra os senhores feudais. Está nascendo lentamente as chamadas monarquias nacionais. Então, com a monarquia nacional, fortalece o poder do rei, fortalece o poder da burguesia e enfraquece o poder dos senhores feudais. O rei, ele quer o poder, mas não tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro? A burguesia. Mas para que esse dinheiro? Esse dinheiro servia para criar um novo exército, policiamento nas estradas, policiamento nas cidades. Então, criar uma estrutura administrativa foi muito importante em relação a essa situação. Então, o dinheiro foi fornecido aí pela burguesia para ajudar o rei nessa unificação. Então, começa-se com essa unificação da moeda, depois se unifica a língua, vai se unificar o território, vai se criar fronteiras mais claras. As leis que eram feudais vão perdendo espaço para o direito romano, que vai ser então redescoberto. O direito lá de Roma, que tinha desaparecido com a invasão dos alemães, dos germânicos, voltam de novo. Então voltam para fortalecer leis mais claras que favoreçam aí a esses comércios, a essa centralização frente ao direito feudal, que era baseado nos costumes. O rei começa então a impor aos senhores feudais e a todos os súditos novos impostos. As pessoas deveriam jurar fidelidade a esse rei, tanto os senhores feudais como também as pessoas que eram livres. E aos poucos, então, os impostos passam a ser cobrados por funcionários reais, não mais pela igreja, não mais pelos senhores feudais. Os senhores feudais aceitaram isso? Muitos não. Muitos perderam seu território através de guerras, outros aproveitaram e associaram a rei através de casamentos. Eu tenho terra, o rei, a filha do rei tem casamento, meu filho casa com a filha do rei, o território vai aumentar, isso é muito importante. Então, essa unificação nem sempre foi pacífica, ela foi muitas vezes conflituosa, outras vezes foi por matrimônio mesmo, nessa questão, outras vezes por guerra, como a Guerra dos 100 Anos, que nós vamos falar no próximo programa com vocês, tá? Outros senhores feudais procuravam o próprio rei para não pagar imposto, não conseguia pagar imposto, entregava as suas terras para o rei. O fato é que aos poucos vai se criando então uma unificação, tudo na mão do rei. Então, território vai ser criado, fronteiras muito claras, idioma, uma língua, uma unificação administrativa, leis claras que o direito romano ajudou e também tributária que o direito romano também vai ajudar. E para isso, então, quem vai favorecer a clareza dessas leis vai ser a criação de universidades. No século XIII, vai aparecer as primeiras universidades. Mas antes dessas universidades aparecerem, já no século XII, nós temos a formação de uma faculdade chamada Faculdade de Bolonha, que é de 1088. Então, o direito romano vai ser o curso de direito, melhor dizendo, vai ser muito importante nas faculdades. E mais importante, são cursos que a igreja não tem influência, são administrados geralmente aí pela cidade ou até mesmo pelo rei, tá bom? O processo de unificação foi lento, levou muitos séculos, não foi do dia para a noite, e diferenciado. A Inglaterra é de um jeito, a França é do outro, a Espanha é do outro. Nós vamos estudar com vocês aqui Espanha, Inglaterra e França para que vocês entendam esse processo aí. Podemos dizer que a Idade Média terminou? As características da Idade Média? Não. Muitos costumes medievais continuaram existindo mesmo com essa unificação, como por exemplo a servidão feudal, os privilégios feudais que vão durar aí pelo menos aí uns 500 anos até eles desaparecerem lá com a formação do Estado moderno no século XVIII. É isso aí, um abraço, fiquem com Deus, até o próximo programa.
aqui sobre história.